Olá! Estamos aqui de volta, felizes da vida pelo fato de que você continue entendendo aqui a nossa mensagem independente e uma mensagem a favor da democracia. A nossa prioridade hoje é proteger, defender e manter a democracia. Quanto a nós, a nossa relação, não vou insistir aqui com você. Se gostar, dá um like, né? Anuncia nas tuas redes, compartilha, avisa os amigos que aqui nós temos um vídeo que não é a favor do governo nem da oposição, é a favor do cidadão, tá certo? E é, portanto, independente, não é imparcial. Eu quero aqui trazer mais uma contribuição de luxo do professor Modesto Carvalhosa. Eu estava conversando com ele a respeito desse espetáculo fora de série, desse verdadeiro desfile de terror que foi a tanquechata bolsonarista na esplanada dos ministérios na terça-feira. E ele disse, mas isso é pós-patético. Eu achei ótimo, né? Porque pós-moderno, pós-verdade. Pois é, a mentira não está sendo chamada de pós-verdade. Então, o Bolsonaro e os seus bolsonaristas ultrapassaram a condição de patéticos. Eles pertencem ao universo pós-patético. Eu também andei conversando com o professor e dizendo para ele a minha opinião de que é provável que essa motochata, que essa exibição de fumaça, ferrugem, lata velha, tenha sido uma cortina de fumaça para esconder as grandes investidas que o Centrão está fazendo na legislação eleitoral, como uma forma de manter, com as eleições, o poder sob controle para desmoralizar a democracia. A democracia no Brasil está sendo, ao mesmo tempo, desmoralizada e tornada impagável, né? Ela está se ficando cada dia mais cara. A manchete do Estadão de hoje, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, ou seja, quinta-feira, 12 de agosto, véspera de sexta-feira, 13 de agosto, né? Diz respeito ao custo da próxima eleição. O cálculo que a equipe da sucursal do Estadão fez lá é que vai ser uma eleição que vai custar aí 7 bilhões de reais. Quer dizer, está ficando impagável. Com a situação em que nós vivemos, isso aí é um absurdo, é de um cinismo atroz, porque a eleição não devia custar nada. A eleição é uma disputa entre grupos políticos pelo poder. Não tinha que o poder público, ou seja, o contribuinte, ou seja, o cidadão, o eleitor, o pagador de impostos, pagar. E pagar bilhões, 7 bilhões. São 6 bilhões do fundo eleitoral, que o Bolsonaro diz, eu vou valer por 4, e no fim a coisa está sendo levada no esquecimento, como tudo, para que seja realmente de 6. 5 bilhões e 600 milhões. E mais de 1 bilhão do aumento de uma lei que já está aí aprovada, que vai aumentar o fundo partidário. Porque o fundo da eleição só tem no ano da eleição, mas o fundo partidário tem todo ano. Como 2022 é um ano eleitoral, vamos ter aí um prejuízo, um buraco de 7 bilhões. Agora, esse buraco, ele, além de ser caro, ele é um vilipêndio, um escárnio contra a democracia. Porque nesta quarta-feira, né, dia 11, o Centrão, através do Arthur Lira, conseguiu aprovar uma coisa infame. Em 2017, foi aprovada no Congresso uma reforma eleitoral que instituiu uma coisa muito positiva, foi a cláusula de barreira, para evitar essa miuçalha de partidinhos que impedem uma gestão correta e adequada, que dificultam o tão famoso a tão famosa governabilidade, não? O país não está governável. Então. Eles é que contribuem para isso, fazendo o que fizeram nessa quarta-feira, uma palhaçada. Uma senhora chamada Renata Abreu inventou
a tentativa de fazer aprovar uma coisa estúpida chamada distritão, uma desmoralização do voto distrital, que seria uma eleição majoritária para deputados federais, uma volta ao império, quando as eleições para o parlamento eram diretas, né? Só que nós viemos a descobrir que toda a sociedade e principalmente o parlamento foram enganados, porque aquilo era só um bode na sala, aquela história, você já sabe, famosa, de um camponês que vive muito mal e que o pároco, no caso dos países católicos, como é que é? O comissário comunista da higiene sugere que ele põe um bode, ele põe o bode torna a vida absurda dentro de casa. Quando ele vai lá reclamar, a pessoa, no caso, o agente do Estado ou da igreja, manda ele tirar o bode da sala. Então, o distritão foi o bode, foi posto para votar, para poder votar o que eles realmente queriam, que era a volta às coligações partidárias. A volta às coligações partidárias é um golpe. É um golpe de efeitos menos traumáticos e menos visíveis do que o golpe do Bolsonaro, mas é um golpe que o Bolsonaro está facilitando através das suas tentativas de golpe. Quer dizer, aquele desfile de carro de combate, de ferrugem, de fumaça, até quero aqui cumprimentar a Biló, né, a fotógrafa do Estadão, que o Estadão tem publicado fotos ótimas de tanque fumando, né? A Carolina Biló, e dizer o seguinte, que é uma cortina de fumaça que não está, digamos, sendo surpreendente para ninguém, né? Mas eu quero também dizer para vocês que essa votação, a tentativa de mudar o sistema de contagem de votos, anulando, jogando no lixo todo o gasto, tudo que foi feito com o computador para fazer de novo o voto impresso, como era no tempo dos coronéis, né? Isso aí também tem feito alguns milagres incríveis. Eu andei observando a lista dos partidos que aprovaram o tal do voto impresso, que não tem nada a ver. O voto impresso entrou também de Pilatos no credo, né? Na verdade, o que o Bolsonaro quer é desmoralizar a eleição para o caso dele perder. Se ele perder a eleição, ele diz que a eleição foi fraudada, né? A minha tese é que sim, a eleição de 2018 foi fraudada, o Bolsonaro tem a prova, que é ele mesmo. Ele prometeu uma coisa e fez tudo ao contrário, inclusive isso que eu contei para vocês, essa cortina de fumaça para o Centrão reinar absoluto no Congresso e tornar o eleitor mais pobre e o eleito mais rico, sempre mais rico. Pois bem, então é o seguinte, eu descobri, por exemplo, que o PSDB pode manter a sigla sem ter que mudar a natureza, porque o PSDB não é mais o partido da social-democracia brasileira, é o partido dos soldados desarmados do Bolsonaro. Pois o Bolsonaro tem os soldados desarmados que andam naqueles tanques que não funcionam, né? Alguém até fez uma piada, eu vi aqui no Twitter, que o Paraguai está pensando em retaliar a guerra do tempo de Solano Lopes contra Dom Pedro II, contra Caxias e tal, ao saber dos equipamentos que os fuzileiros navais exibiram em Brasília com grande orgulho, né? Bom, esse universo aí do pós-patético inclui um cidadão chamado Ricardo Barros. Ricardo Barros pediu, pelo amor de Deus, para ir depois na comissão de inquérito, agradeceu ao Omar Aziz pelo fato de tê-lo convidado como chamado como convidado e não como convocado. Só que foi lá para melar tudo, foi lá para fazer explicitamente o jogo que a turma dos bolsonaristas faz na CPI, dentro daquelas regras elegantes que ele abandonou. Eu quero dizer que ele quer se fazer passar pelo barraqueiro do capitão. Não, ele não é o barraqueiro do capitão. Ele é o barraqueiro de plantão, para todo governante. Olha, eu conheci o Ricardo Barros, ele era o barraqueiro do Fernando Henrique. Depois ele passou a ser o barraqueiro do Lula. Aí foi o barraqueiro da Dilma
até a hora em que sentiu que a Dilma não tinha condições de ficar, e aí passou a ser não apenas o barraqueiro do Temer, mas ministro da Saúde do Temer. Nunca foi um cidadão com quem uma pessoa de razoável senso de humor pudesse conviver. É um baixíssimo clero que foi elevado a líder do governo, né? E depois de ter sido ministro da Saúde do Michel Temer, né? Pois bem, ele foi hoje melar a CPI, melar a reunião da CPI. A CPI foi interrompida, depois voltou e não sei o quê, mas ele está cumprindo o seu papel de fazer barraco, que é a coisa que ele faz bem, porque é tudo que a cultura dele permite. O barraco é o máximo que a cultura de Ricardo Barros atinge, né? E hoje era um dia que ele podia ter respeitado. Hoje eu não convivi, não conheço, não conheci pessoalmente nem Tarcísio Meira, nem Paulo José. Mas pertenço aqui ao público. E achei, quando vi o noticiário sobre a morte do Tarcísio Meira, aos 85 anos, de consequência da Covid, que a definição que foi dada sobre o galã, quer dizer, que o galã, a palavra galã foi feita para definir o Tarcísio Meira, foi realmente um bom achado. Da mesma forma que também foi um bom achado quando eu vi no noticiário o comentário dele quando conheceu a Glória Menezes, também pegou Covid, mas que não está à morte como ele terminou morrendo, está bem, segundo consta, né? Que mulheraço, né? É uma demonstração assim de muito humor, de muita verve, né? É uma pessoa que eu não conheci, mas que eu tenho que registrar aqui. Primeiro porque talvez tenha sido o ator mais importante, o galã mais importante da história da televisão brasileira, sem dúvida. E também participou do cinema. E eu sou um cinéfilo, né? Um dos grandes filmes que eu vi na vida, um dos 10 melhores filmes que eu vi em toda a minha vida, é Terra em Transe, de Glauber Rocha. Eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande, e o Tarcísio Meira trabalhava lá ao lado de Paulo Outram, de Jardel Filho. Quer dizer, olha, era uma responsa, né? Eu estive uma vez, assim, pessoalmente com ele, sem abordá-lo, né? Eu estive na fila do lançamento do livro do Joe Valla, que é o responsável pelas finanças da Globo, lá na Travessa do Leblon, desculpe, de Ipanema. E ele estava com a Glória lá. Ele foi lá pegar o autógrafo. Foi a única vez que eu vi pessoalmente. Mas eu acompanhei Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, João Coragem é um personagem acabado da televisão brasileira, da telenovela. É um grande exemplo da grande qualidade que a produção da televisão brasileira conseguiu da sua ficção, da ficção televisiva. João Coragem é um ícone da televisão artística brasileira, né? Agora, o Paulo José também eu não conheci pessoalmente, né? Paulo José, eu vi o Paulo José no cinema, no Cine Capitólio em Campina Grande, na época em que eu era presidente do Cineclube Glauber Rocha, vendo O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, baseado num poema de Carlos Drummond de Andrade, vendo Todas as Mulheres do Mundo, estrelado pela belíssima e magnífica Leila Diniz, com ele, né? Um filme do mais alto calibre, as coisas que o Paulo José fez foram muito variadas. Shazam e Xerife, da série da Globo com o Flávio Miliaccio, Macunaíma, né? Até o Biratã Brasil, um colega meu lá do Jornal Estado de São Paulo, lembrou que ele considerava o Macunaíma, que era um romance do Mário de Andrade, que foi filmado pelo Joaquim Pedro, né, de Andrade, o símbolo da nossa indolência e da nossa malemolência na vida, com a frase famosa do Macunaíma, né? Ai, que preguiça, né? Pois é, antes de terminar aqui, eu quero convidar você, não perca a entrevista que eu vou pôr no ar no sábado, de Paulo de Tarso Venceslau. Paulo de Tarso Venceslau é um economista de raríssima inteligência, participou de histórias importantes que tem a contar e teve experiências com as
forças armadas no Brasil, principalmente antes dessa época de elas serem agora desarmadas pelo Bolsonaro, né? E é uma ocasião grande de ouvirmos as memórias dele as ideias que ele tem para o futuro. E estou também prometendo para você no domingo, 13h, por aí, 2 dedos de prosa, o Magno Martins, o blogueiro do sertão. Magno Martins é lá do sertão do Pajeú, berço da nordestinidade em Pernambuco, né? Vocês lembram do famoso sucesso do Luiz Gonzaga, Riacho do Navio, né? Riacho do Navio, que vai cair no Pajeú, que vai cair no São Francisco, que vai para o meio do mar, obra-prima do gênio da cultura brasileira, Luiz Gonzaga, do Nascimento. Luiz Gonzaga é conterrâneo do Pajeú de Magno Martins. Infelizmente, o Luiz Gonzaga não está mais entre nós para fazer um 2 dedos de prosa. Certamente eu faria, nós éramos bons amigos, muito embora eu sempre mantivesse com ele uma relação de súdito para rei, o rei do Baião. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.